Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no canal Luz no Fim do Túnel, neste 30 de março de 2024. É um sábado, aí por volta de 10 horas da manhã. Estamos em Santos, litoral paulista, temperatura amena aí por volta de 26, 27 graus. Não podia deixar de me estender sobre o assunto das eleições na Venezuela, porque é um assunto que chamou a atenção por causa da posição americanista adotada aí pelo senhor Lula. Veja só, existem 11 candidatos de oposição registrados ali para concorrer às eleições. 11 candidatos de oposição. Todos conseguiram se registrar sem quaisquer problemas. No entanto, uma pessoa foi barrada de concorrer por determinação lá da Justiça da Venezuela, a Corina Machado. Veja, a Corina Machado, ela é uma extremista e de direita, neoliberal, participou ativamente de um golpe de Estado ali que foi tentado ali pelo Pedro Carmona, uma espécie de Guaidó aí, que atuou como representante do Panamá na OEA, Organização dos Estados Americanos, né, defendendo a aplicação de sanções contra seu próprio povo. Veja só, uma pessoa que defende as sanções americanas aplicadas contra os interesses do seu próprio país, né? Daí então foi proibida de participar do processo eleitoral, teve seus direitos políticos suspensos por 15 anos. É essa pessoa aí que o governo brasileiro tomou as dores, né? E ela resolveu indicar uma outra Corina, a Corina Iores, para substituí-la no pleito eleitoral. Veja, essa Corina Iores, ela tinha que se filiar a um partido e registrar sua candidatura. O partido, então, na verdade, é uma legenda que não tem registro. É uma legenda sem registro, não pode concorrer às eleições, seja na Venezuela, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, né? Uma legenda que não tem um registro, né, no tribunal eleitoral lá, ou aqui, ou nos Estados Unidos, não pode concorrer às eleições. Uma outra legenda aí, um novo tempo, já tinha um candidato registrado, mas você não pode ter um único partido lançando dois candidatos a um cargo executivo. Então, assim, na verdade, você tem o quê? Um grupinho de extrema-direita neoliberal ali promovido pelos Estados Unidos, produzindo um factoide para tumultuar o processo eleitoral venezuelano. Erra feio Itamaraty ao endossar essa gente que só quer comprar nossas empresas ao preço mais barato possível. Por quê? Veja só, a Corina aí pretende privatizar a principal empresa da Venezuela, a PDVSA, a petrolífera, entregando aí de mão beijada a principal empresa do país para os gringos, os Yankees, os coitadinhos do BlackRock, do Vanguard, né, o pessoal que já é dono de praticamente 90% de tudo no mundo. Ou seja, vamos entregar também para eles dominarem tudo e todos, né? Eles ainda não dominaram tudo, né? Vamos dar uma ajudinha para eles, né, Corina? Né? Falar da PDVSA, foi fundada em 1976, consolidou aí o processo aí da criação da indústria petrolífera venezuelana. Veja só, a PDVSA e a Venezuela possuem as maiores reservas de petróleo do mundo, estimadas em 300 bilhões de barris. E a principal fonte de renda do governo da Venezuela. Ela responde aí por 95% das exportações do país e emprega mais de 150 mil funcionários. Portanto, é a principal empresa e é uma petrolífera, né? Ela voltou ao controle estatal, ela foi estatizada, reestatizada e nacionalizada com a chegada de Hugo Chávez à presidência da Venezuela. Isso se deu, se eu não me engano, em 2002 ou 2003. O Chávez ele reverteu as privatizações da década de 90, retomou o controle estatal sobre os setores estratégicos da indústria petrolífera. Daí que a PDVSA reassumiu a liderança na produção, exploração e refinação de petróleo, né, buscando aí uma maior autonomia e também uma função social, porque ele investe em políticas públicas e políticas sociais,
e um maior controle sobre os recursos próprios do povo venezuelano, né? É verdade que ele tentou também expandir a atuação da empresa para outros setores da economia, diversificando suas atividades e investimentos. Processo complicado, uma vez que a Venezuela depende altamente do negócio do petróleo. Acabou estreitando laços aí com certos países aliados, financiando, como eu disse, projetos sociais. No entanto, após 2014, o preço do petróleo despencou, os boicotes, as sanções, a oposição cerrada dos Estados Unidos levou a uma queda na produção e uma crise econômica geral na Venezuela, que começou o período de crise, né? Já que é um país excessivamente dependente do negócio do petróleo. A PDVSA sofreu muito com a redução da produção, a falta de investimentos, a fuga de capital financeiro, a fuga de capital humano, por exemplo, dos melhores engenheiros, aprofundando aí a crise econômica do país. Então, atualmente, sob o Maduro, o governo vem buscando reestruturar a PDVSA. Está buscando parcerias aí para aumentar a produtividade. Para se ter uma ideia, a PDVSA possui acordo com a Chevron, que é americana. Veja só, a Chevron ela está em 180 países, é uma gigante do petróleo, né? 20% da Chevron está na mão dos fundos de investimento, aí, do Vanguard, do BlackRock, do State Street. Compare aí com a Rosneft, né, com quem a PDVSA também possui parcerias. A Rosneft é russa, 40% da Rosneft pertence ao governo da Rússia, sendo que 20% até 2022 pertencia à British Petroleum. Eu acredito, então, que no momento o governo da Rússia é dono de 60% da Rosneft. Por quê? Porque a British Petroleum adquiriu a participação lá em 2013 por 12 bilhões de dólares. No entanto, veja só, a participação numa empresa como essa dá à British Petroleum acesso a grandes reservas de petróleo e gás na Rússia. E você diversifica aí a logística de uma empresa como a British Petroleum, que também é uma gigante no setor e no ramo, né? No entanto, olha só, a participação da British Petroleum, sediada em Londres, né, na Rosneft, tornou-se um problema após o desencadeamento da operação militar especial na Ucrânia em 2022. Aí então ela foi pressionada, aí, principalmente pelos poderosos americanos, a se desfazer de sua participação na Rosneft. Por isso que eu estou concluindo, também não sei com certeza, se o governo russo readquiriu os 20% da British Petroleum. A British Petroleum anunciou lá em 2022 que se desfaria de sua participação na Rosneft. Então você veja aí, se eu fosse Deus me livre e guarde, se eu fosse o presidente da Venezuela, eu também não permitiria a participação de uma quinta coluna participar das eleições, por mais popularidade que ela tenha. Eu não permitiria uma pessoa que quer vender a principal empresa do meu país para o meu principal empecilho no mundo, que é os Estados Unidos, que me boicota, que me sanciona, que me demoniza 24 horas por dia, sabe? Eu não permitiria a participação de uma pessoa que aprova as sanções americanas contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo. Eu também não permitiria, né? Enfim, eu acho que o Itamaraty aí errou feio nessa questão aí. Mas, enfim, nós estamos vivendo numa era neoliberal, né? Eu acho que o neoliberalismo ele vai conduzir o Ocidente à derrocada. Disso eu tenho certeza, né? Falar um pouquinho agora sobre o efeito bumerangue das sanções contra a Rússia, já que o assunto é sanções, né? Veja, a economia ela pode ser sustentada apenas com a indústria bélica. Por exemplo, quando o país está em guerra. O caso da Rússia desafia essa lógica, né? Por exemplo, porque a venda de petróleo e derivados, com ou sem sanções, a sanção não afeta o negócio do petróleo e do gás russo. É uma fonte inesgotável de lucros, inclusive os preços do gás e do petróleo dispararam, né? Na verdade, quem banca a economia russa é a soberba do Ocidente, né? Por exemplo, a Alemanha ela optou por destruir a sua própria economia na crença vã, né, de que destruiria a economia russa. Quer dizer, não sabe de onde vem
essa fantasia atávica dos europeus, né? Veja, os alemães compravam gás baratíssimo da Rússia, estavam com uma indústria fortíssima e uma economia capaz de superar grandes desafios. Agora não, agora é só ladeira abaixo. Veja, o principal interessado na derrocada da Europa é o próprio Estados Unidos. A Rússia não tem interesse na derrocada da Europa. Não tem, ela coexistia perfeitamente bem antes da expansão da OTAN, da gulosa OTAN, para o leste da Europa. Bom, então a economia russa vai bem, ela está crescendo, né? No entanto, os europeus seguem apostando aí no fracasso da Rússia. E veja só, a sua hipocrisia é tão profunda que ele segue comprando clandestinamente o gás e o petróleo russo por baixo do pano, e na frente do palco ele diz que não, que ele está boicotando, que ele está sancionando, quer dizer, um mentiroso, né? Então é uma mentira, né, da Europa e dos líderes europeus. Eu achei engraçado ontem no Arte da Guerra, o comandante Fahrenheit falou: os políticos europeus, assim, é só você procurar lá no book, né? É um book, é um portfólio de atores, né? E de maus atores, pior, de canastrões, né? Então, assim, eles mentem quando dizem que o crescimento econômico da Rússia não existe. Pelo contrário, a Rússia tem tido superávites crescentes, inclusive e até após a guerra, a operação militar especial na Ucrânia. Veja só, importantíssimo, olha, esse crescimento econômico se reflete imediatamente no bem-estar da sociedade como um todo, da mesma forma que acontece na China. Ou seja, o crescimento econômico não é de um grupelho, não é de um Vanguard, de um BlackRock, não é do Larry Fink e do Bill Gates, não. Aquilo se reflete no benefício de toda a sociedade. E por isso esses países são sólidos, fortes, vão crescendo e vão dominando, né? Bom, então, olha só, falar um pouquinho agora de algumas previsões aí. O JP Morgan, que é um dos principais fundos de investimento e bancos do mundo, e também o FMI, eles deram índices do PIB na Rússia. O PIB da Rússia está crescendo, segundo o JP Morgan e o FMI. A economia da Rússia, ela vinha se preparando para este isolamento, este boicote, essa sanção, há muitos anos já. Enfim, o melhor de tudo é que esse aumento de gastos com a guerra não inflaciona o PIB da Rússia, não, inclusive melhora a vida dos russos. Então, assim, o que está acontecendo ali é assim, nenhuma previsão econômica que prevê uma queda, uma derrocada, né, digamos, uma debacle russa se sustenta, né? Então, esse colapso não existe, né? Veja, quando a guerra foi deflagrada em 2022, a economia caiu, de fato, caiu um pouco. Houve uma certa depressão, mas ela voltou a crescer com tudo em 2023, né? E as suas previsões é de melhora contínua. Ou seja, o país está numa relativa estabilidade, né? Então, as previsões ocidentais falharam, né? E por que elas falharam? Veja, por que as previsões falharam? Veja, por que o desempenho da Rússia teve um desempenho melhor do que o próprio Ocidente? Veja, é possível você isolar, sancionar e boicotar um país tão grande, né, e que se preparou durante vários anos para uma situação de guerra que ele considerava inevitável, como a gente vê lá nas entrevistas do Putin desde o início do milênio, aí, do século XXI. Quer dizer, ele já previa uma expansão exagerada, bélica, que passa da defensiva para o ataque. Isso se dá após a queda da União Soviética, como eu falei no meu vídeo de ontem. Então ela estava preparada para esse impacto em sua economia. Então, por exemplo, você pega uma economia como a da Venezuela, que é totalmente dependente do petróleo, é claro que ele vai sofrer muito, né? Se o preço do petróleo cai, se você sofre uma sanção, um boicote dos Estados Unidos. Mas a Rússia é diferente, né? A Rússia é diferente porque a economia russa, ela tem uma indústria extremamente pujante, ela não está em colapso, né? Pelo contrário, inclusive ela está em ritmo de guerra, né? Então, há três razões
Então, por exemplo, ó, diz aí a Elina Rybakova, que é economista do Instituto Peterson de Economia Internacional. Ela falou que há 3 razões por que os russos resistem tão bem. Primeiro, ele estava preparado para resistir à onda de sanções bancárias e financeiras. Depois, eles vêm acumulando ouro sistematicamente há várias décadas, porque eles estão preparados se houver uma queda do dólar no mundo. O país que adquiriu ouro e prata vai se dar muito bem na hora que o dólar e quando o dólar cair de uma vez, né? Então, depois, ela tem uma grande riqueza energética, petróleo, gás, minerais e um vasto território. E faz fronteira com a China, país que lidera a economia mundial. E ela tem um acordo agora, foi obrigada a se aproximar da China por causa do boicote americano. Tudo isso permitiu à Rússia continuar lucrando com as exportações de petróleo e gás, né? Enquanto que um país, por exemplo, como a China, ela fornece aí bens de capital à Rússia para que a economia da Rússia se mantenha ativa. Uma terceira razão é que a Rússia vive um ritmo de guerra, né? Então, ela é um país focado aí nesta guerra, porque ela luta contra 40 países, uma coalizão aí liderada pela OTAN, que é controlada pelos Estados Unidos. Ela vive um ritmo de guerra, né? Isso também acaba contando para o PIB, né, da Rússia, e gera um crescimento extra, né? E também mantém, na verdade, a guerra ela acaba sendo benéfica para a Rússia também. Veja só, porque também os lucros que ela vai advir de sua pujante indústria bélica, o país que tem a maior força nuclear do mundo, né? Também, como eles têm uma política que não é puramente capitalista, como é o caso dos Estados Unidos, que é puramente neoliberal, capitalista. Não, a Rússia tem políticas públicas, políticas sociais sólidas. Então você vai fazer com que o cidadão prospere também. Por isso a economia da Rússia não entrou em colapso. Já se passaram 2 anos aí da guerra e a economia russa vai bem, apesar das sanções massivas e sem precedentes. E Moscou conseguiu evitar uma boa parte dessas sanções, mesmo as mais dolorosas, por exemplo, que eu falei lá no começo do vídeo sobre a Rosneft, né, que a British Petroleum foi obrigada, se sentiu obrigada a vender a sua participação de 20% na Rosneft, né? Além disso, a Rússia hoje ela exerce influência sobre os países do sul global. Por exemplo, os países africanos eles adoram os russos. Por que será que eles gostam dos russos e detestam os Estados Unidos? É uma pergunta. Então eles têm bons aliados, né? Inclusive, por exemplo, você pega aí as empresas que fazem o grande comércio marítimo global, por exemplo, você sabe, tem muitas empresas que são gregas, né? Elas continuam a comprar e a exportar o petróleo e o gás da Rússia. Por exemplo, a empresa francesa lá que compra o petróleo e o gás russo e vende para o Reino Unido como se fosse gás e petróleo europeu. Não é, né? Ele está comprando da Rússia. Quer dizer, é um boicote que não funciona. Bom, pessoal, então veja só, no ano passado a economia russa cresceu 3,6%, né? E dizem que esse ano o PIB pode chegar a 5%, quer dizer, que é um índice excelente, maior, aliás, significativamente maior do que o do Brasil, por exemplo, que está meio que... O Brasil está meio estagnado, né? Mas felizmente não está indo para trás, né? Tá, vamos dizer, está se mantendo, né? Numa certa estabilidade precária, mas está se mantendo, né? Então o FMI aí prevê que o PIB da Rússia vai aumentar ainda mais, o JP Morgan também, né? E as receitas do petróleo estão aumentando, porque o preço do petróleo bruto aumentou, e o desemprego, olha só, pessoal, está no nível mais baixo de todos os tempos da história da Rússia. Quer dizer, não tem desemprego no país. Só isso daí eu acho que já vale tudo, né? Bom, acho que o vídeo já está de um bom tamanho. Veja, também não estou assim elogiando a Rússia, estou simplesmente constatando uma realidade. Você sabe, a posição do nosso canal é pelo sul global, pelos BRICS, por um mundo multipolar, pela soberania dos países, né? Agora, veja só, nem tudo que reluz é ouro. Se você tem um crescimento
econômico e esse crescimento não é simplesmente porque aumentou o PIB ou porque você tem superávit. Isso não quer dizer nada. Veja, se esse superávit e esse crescimento do PIB não se reflete num bem-estar maior da maioria da população, se ele só beneficia um pequeno grupo, como se dá na Europa, nos Estados Unidos, então não adianta nada você ter superávit, você ter desenvolvimento econômico, reindustrialização e tudo mais, né? Bom, pessoal, então eu analisei aí a questão da Venezuela, falei de petróleo, falei da Rússia, né? Parece que apagou a luz aqui. Bom, é claro que você tem certos declínios também, em certos setores, né? Por exemplo, o setor de automóvel. Não se fala muito sobre o setor de automóvel na Rússia. Boa parte dos recursos estão concentrados agora na produção de bens e de fornecimento de todo tipo de produto para o esforço de guerra, né? Você tem que superar aí o esforço de guerra de 40 países contra você, né? Bom, então acho que vamos por aqui. Ainda teria lá no meu blog, você vai encontrar todo esse artigo aí mais pormenorizadamente, os dados que eu estou dando. Então, como tem muitos dados ligados à economia, e nem sempre o foco do canal é economia, né? Então, agradeço aí a atenção de todos ao nosso canal de livre expressão e comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Se você gostou do vídeo, apoie a mídia independente, a mídia alternativa, pois ela é o futuro. E você tem informações aqui que são calcadas na realidade. Não é calcada em uma fantasia, em uma narrativa, em uma política, em um interesse. Não, a gente tenta ser imparcial. Imparcialidade absoluta não existe. A nossa parcialidade, ela, vamos dizer, é uma intenção nossa de ser imparcial. Claro, se eu estou falando da Rússia, é porque eu acho que o Brasil ele vai melhor se ele vai para o lado da Rússia do que se ele vai para o lado da Ucrânia. Para mim isso é uma coisa meio óbvia, né? E já fiz uma crítica ao Lula, na crítica que ele fez à eleição da Venezuela, e por aí vamos, pessoal. Então, obrigado a todos aí. Na descrição do vídeo você tem o meu blog, o meu Pix, traz um seguidor para o canal, apoie a mídia alternativa. E vamos em frente. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.